Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, compartilhar com a sua pessoa uma breve reflexão, um assunto que já há algum tempo venho pensando, e dentro do contexto da própria história da religião, da própria filosofia da religião, a gente chega a pensar da seguinte forma, e quero que você, neste instante, acompanhe este meu raciocínio. Quando nós pensamos dentro da religião, e como a religião ela define as pessoas, a identidade, o caráter das pessoas, ela chega a moldar até mesmo a cultura, seja ela social, pessoal, familiar. Nós chegamos a pensar dentro de um contexto geral acerca de dois grupos que já há algum tempo têm me chamado a atenção. Estou falando aqui quando se definem católicos evangélicos ou evangélicos católicos. Realmente seria possível que houvesse um denominador comum entre esses dois grupos religiosos? Quando você olha para a expressão evangélico, a ideia é que seja aquela pessoa que crê no Evangelho. E quando se fala de Evangelho, nós estamos aqui falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme as Escrituras, a Bíblia, nos mostra. Quando nós olhamos para a expressão católica, vamos perceber a questão da universalidade. Então, olhando tanto para um grupo quanto o outro, o que realmente pode caracterizar dentro da religião, dentro da historicidade, dentro da filosofia, o que realmente define a pessoa, muitas das vezes ela chega a dizer, como já cheguei a ouvir, a pessoa que é católico dizer que é evangélico. Mas também já cheguei a ouvir que é possível, sim, um evangélico ser um católico. Seria possível isso? Afinal de contas, quando nós olhamos para a Reforma Protestante, porque as pessoas dizem que foi um marco histórico em que Martinho Lutero, com as suas 95 teses, que se levantava ali contra as indulgências, contra o sistema papal, contra a venda do perdão, em que pessoas pagavam para terem a sua garantia de salvação, mesmo depois de morto, ter passado pelo purgatório, serem e terem por mérito a sua garantia junto ao Pai Celeste. Martinho Lutero tinha em mente, o que nós entendemos é que a Bíblia não poderia faltar na missa. A Bíblia ela não deveria ser simplesmente em latim, mas deveria ter a sua tradução na linguagem do povo. Neste caso, na linguagem germânica, na linguagem
do povo alemão. E não somente na linguagem dos eruditos, daqueles que ali estudavam a Sagrada Escritura. Mas olhando para este contexto, nós entendemos que Martim Lutero não foi a ideia de deixar a então Igreja Católica, este como um sacerdote, como doutor da lei, um padre. Ele tinha ali as suas funções pastorais, mas tinha o desejo de poder contribuir com a sociedade, o compartilhamento da palavra de Deus, que seria a Bíblia, a Sagrada Escritura. Então nós observamos que realmente a reforma protestante não era para um cisma, uma divisão de igreja, do ponto de vista de Lutero. Mas, olhando hoje, nós sabemos que tem católicos e entendemos que estudam a Bíblia, inclusive aí tem a renovação carismática, esse grupo que estuda a Bíblia, que creem no Evangelho. Mas quanto aos evangélicos, seriam estes também definidos como católicos? Seria possível? Então, quando você olha para a própria história, a gente fazendo aí a leitura da história da religião, é interessante uma coisa, é que certas religiões, certo grupo religioso se define por aquilo que ele crê, por aquilo que ele defende, por aquilo que ele pratica e ele testemunha. É importante entendendo aqui pelo lado do pai fundador da religião, você vai entender o seguinte: por exemplo, quando você pensa no pai da religião, inclusive pela Assembleia de Deus, nós entendemos que seria Gunnar Ving, Daniel Berg. Estes seriam os pais apostólicos, os pais fundadores desta igreja no Brasil, e que deveriam ter ali a ideia aqui central de poderem serem analisados, estudados, aquilo que eles transmitiram como ensinamento. Porém, entendemos que na Assembleia de Deus existe uma ênfase maior, uma importância maior quanto à patrologia ou à patrística, seriam os pais católicos, os padres católicos, em que há uma defesa da fé através destes, muito maior. Você tem aí Agostinho de Hipona, você tem Justino Mártir e tantos outros. E quando nós analisamos essa questão, nós percebemos que aí os evangélicos defendem muito mais a patrística do que realmente a Bíblia, uma tradição católica, dentro dos dogmas católicos, para nós entendermos um outro ponto a se pensar aqui, que seria muito interessante eu disser aqui que o católico ele pode ser um evangélico pelo fato de crer no Evangelho de Jesus Cristo. Logicamente precisa adentrar, pronunciar, falar, testemunhar pela fé que realmente, segundo as Escrituras, a vida de Cristo ali é um marco histórico para nós, para a nossa redenção em Deus, para a reconciliação para com o Pai. Mas quando você analisa dentro aí dos dogmas católicos, os concílios que foram tratados a partir de 325, principalmente o concílio de Nicéia, então nós entendemos dentro desses dogmas, nós vamos ver, por exemplo, que a Trindade ela é bem defendida, ela é bem ensinada no palco, nos ensinos dos
evangélicos. Os evangélicos defendem a Trindade, que é um dogma católico, que é um tratado, um ensino, uma tradição filosófica que mostra aí a importância da divindade do Pai, Deus Pai, né, Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, seu Filho, e também do Espírito Santo. Então, quando nós paramos para pensar assim, é possível que, conforme estou aqui falando com a sua pessoa, é possível que eu possa dizer claramente que católico é evangélico e o evangélico é católico. Por quê? Por causa desse denominador comum, inclusive esses denominadores comuns que eu acabei de falar para vocês. A patrística, ela é defendida, é usada como forma de ensinamento para fundamentar-se nas escrituras. E da mesma forma, existem dogmas católicos em que também a própria igreja evangélica faz aí a sua defesa, faz uso de tal. Então, é possível entender que os ensinamentos da Igreja Católica está contida na Igreja Evangélica. Por isso, estou aqui, neste momento de reflexão com a sua pessoa, dizendo: católicos evangélicos ou evangélicos católicos? Esta é uma reflexão minha para com a sua pessoa. Você decide se realmente o que somos, conforme a religião aqui demonstrado para a sua pessoa. Você é o quê? Católico evangélico ou evangélico católico? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Paz e graça ao Senhor Jesus Cristo, shalom a todos.